Boa tarde, Sr. Moutinho. O senhor foi colaborador deste projeto, do projeto SOS Lameiros, e se me permite, eu perguntava-lhe qual foi o seu papel neste projeto. O meu papel foi disponibilizar as áreas para estudo, levantamento da vegetação e recolha de sementes e o contacto com a exploração. O senhor participou nas visitas de estudos organizadas pelo SOS Lameiros. Como é que foi essa experiência? Foi uma boa experiência, pelo menos da minha parte, porque conheci muita gente e conheço gente da ciência, da prática, que se aprende-se muito com eles. E qual acha que, findos estes 3 anos, o projeto acabou em junho, quais foram os principais benefícios da sua participação neste projeto? Para mim é muito importante porque eu adquiri muitos conhecimentos, fiquei com uma ideia mais clara da evolução dos pastos e como eles se melhoram. Os nossos lameiros melhoraram, aprendia algumas práticas. Qual é a função já agora dos lameiros? Qual é a importância que eles têm neste sistema? Os lameiros são muito importantes, porque os lameiros é que permitem este tipo de exploração subsistir no inverno. As vacas, na primavera, têm alimento suficiente, mas no final do verão e no inverno não têm. Portanto, nós colhemos feno, fazemos feno dos lameiros e disponibilizamos depois no inverno esse feno, depois juntamente com os pastos também faz o alimento das vacas. Este projeto, o SOS Lameiros, uma das principais descobertas que nós fizemos, e o senhor está ao corrente disso, que participou, é que provavelmente estamos perante um sistema clima positivo, isto é, devido a uma alteração do tipo de fogo associado à gestão das pastagens, isto é, deixarmos de ter fogos de verão, passarmos a ter de inverno, primavera, estamos provavelmente a sequestrar carbono, isto é, ao contrário do que se diz muitas vezes, provavelmente estamos perante um sistema de produção animal que é clima positivo, isto é, as pessoas ao consumirem carne maronesa, desta raça que está aqui ao nosso lado, das suas vacas, os vitelos que o senhor produz, provavelmente estão a ter um efeito ambiental positivo. E a pergunta que lhe fazia é, além de sequestrar carbono, além da qualidade de vida dos seus animais, do bem-estar animal, eu perguntava-lhe, o que é que os seus animais comem? Eles comem exclusivamente da erva produzida e do feno produzido nos seus lameiros? Não, mesmo no inverno as vacas comem arbustos, carqueja, orgueira, tojo, para além da erva que há no baldio, comem os arbustos, portanto elas vivem muito disso. Portanto, ou seja, os seus animais comem a biomassa forrageira produzida dentro da sua própria exploração. Exatamente, toda, 100%. E, portanto, ou seja, estamos perante um sistema de agricultura biológico e ainda por cima clima positivo. Exatamente. Avelino, tu és engenheiro informático? Sim. E és um homem que volta à Terra. Sim. E porquê? Eu fui criado na Terra, mas educado para ter um emprego de cidade. E fui fazendo a vontade dos meus pais. Mais tarde percebi que o meu lugar era mais em contacto com a natureza, uma área que gosto muito, e um pouco para dar um contributo a esta questão da conservação da natureza, da gestão da paisagem que tanto gosto, percebi que... Portanto, parte do teu amor à Terra. Parte do meu amor à Terra, sim. Olha, eu fazia-te uma pergunta. Quais são as vantagens que tu encontras, porque não é apenas no SOS Lameiros que participaste, o SOS Pradeiras, mas quais são as vantagens que tu vês em cooperar em projetos internacionais? É importante para compreendermos que problemas é que temos em comum e então saber que abordagens estão a ser seguidas noutras zonas da Europa para enfrentar então esses problemas, ou compreender se as práticas que fazemos aqui são validadas pelos nossos colegas, perceber que tipo de impacto as nossas ações que fazemos cá poderão ter noutras zonas e as que estão a ser feitas noutras zonas poderão ter cá. Basicamente,
ter um intercâmbio de experiências e de conhecimentos. E tu achas que este projeto, o SOS Praderas, te trouxe aprendizagens úteis, novas, Sim. que sejam importantes para ti como criador de gado? Foi fundamental. Nós acabamos a ter um sistema de produção de excelência, mas que não nos apercebemos daquilo que de bom fazemos. E então isto foi o despertar de todas as coisas que de bem fazíamos, que outros nos apontaram, olha, isto está a ser feito muito bem, ou aquilo ali pode ser melhorado, e percebemos essa dinâmica e toda a margem de progressão que tínhamos pela frente. O tema do SOS Lameiros, SOS Praderas, são as pastagens para feno. As pastagens para feno dependem da produção animal. Esta região, a Serra do Alvão, tem uma raça autóctona, ameaçada, que está ali atrás de nós, que é a raça maronesa, que tem este fenótipo surpreendente, parecidíssimo com as representações que temos do auroca ancestral. Que sensação, o que é que tu sentes em seres um dos últimos produtores desta excelente raça, que tem esta estranha capacidade de conseguir comer matos, de conseguir comer pastagem, de ter esta ecologia alimentar tão, digamos, surpreendente, própria e distinta de muitas outras raças bovinas? Sentimos, e sinto pessoalmente, uma responsabilidade, mas também um privilégio por ter a meu cargo a gestão deste património genético que ainda temos, felizmente, e que é fundamental para a gestão deste espaço. Avelino, muito obrigado pela tua participação no projeto SOS Lameiros. Obrigado eu. Sr. António Moutinho, o senhor é um dos responsáveis do retorno da vaca maronesa à montanha, e para a vaca voltar à montanha é preciso produzir feno. E tanto quanto sei, este lameiro que nós vemos aqui, esta pastagem de feno, era antes um gestal. O senhor o que é que fez para transformar uma área que era mato, que tinha uma diversidade baixíssima, e como é que voltou a reconstruir, como é que refez o seu lameiro? Isto foi desmatado, portanto, destroçamos o mato todo e foi pastado. Fizeram-se correções de calcário, fósforo, e foi assim que se melhorou. E portanto, ou seja, o senhor está um pouco contra a corrente, e os agricultores aqui do Alvão estão um pouco contra a corrente. Enquanto nós estamos a perder a área de prado de feno pelo país todo, aqui no Alvão, graças a esta raça espantosa de gado, os lameiros estão de volta, não é? É muito importante para este gado nós termos áreas de pastagem e para poder viabilizar também as explorações, nós temos de aumentar as áreas, isto é, temos de resgatar estas áreas de mato para a pastagem, para a produção e para a produção de feno. Exatamente. Essa é a forma mais simples e se calhar até mais barata de recuperar as áreas e de fazer a bovinicultura, a criação de gado. Exatamente. E a verdade é que o visitante que chega aqui na primavera certamente se surpreenderá com as orquídeas que vê nascer no meio destes prados, como nós já vimos por várias vezes em alguns dos sítios, e com a cor e com a produtividade, não é? Quem se lembra disto, que eram gestais, exatamente, e de um momento para o outro... A variabilidade das ervas aumentou muito, a produção aumentou muito. E as borboletas e as aves e todo o sistema a produzir. Sim. E agora termino só com uma última pergunta, Sr. António. Esta montanha está cheia de lobos. Como é que as suas vacas... E como é que é esta interação entre vacas e lobos? Acha que é possível os dois coabitarem? Eu acho que é possível e eu acho que sempre foi assim. As vacas são daqui, os lobos são daqui, eles sempre coabitaram. Eles mais ou menos respeitam-se. Os lobos são importantes até para a coesão é uma coisa impressionante, até para a coesão da manada. As manadas protegem-se bem dos lobos, as vacas protegem-se bem dos lobos e não há atrito nenhum. Acontece de vez em quando os lobos levam os vitelos mais fracos, mas às vezes é um favor que nos fazem. Ou seja,
os lameiros a estarem a retornar à montanha, as vacas a estarem a retornar à montanha e ambientalmente a montanha está cada vez melhor. Melhor, claramente, em todos os aspectos. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. António Montinho. Obrigado.